vamos começar então? E aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre a saúde mental dos cuidadores de idosos. E aí, quando a gente fala cuidador de idosos, a gente tem que ver algumas vertentes, né, dessa profissão. Pode ser cuidador de idosos, aquele que pensa assim, poxa, eu acho que eu poderia ser realmente cuidador, eu gosto dessa profissão. Pode ser cuidador aquele que trabalhava na família ou era muito amigo da família e aí precisou de alguém para cuidar e aí ele se prontifica. Pode ser cuidador a filha, o filho que tem o pai, né, ou a mãe doente ou uma tia. Então ele se torna cuidador. E aí, quando você se vê no seu dia a dia, tendo que cuidar de uma pessoa, tendo que zelar por uma pessoa, é muito importante a gente saber como lidar. E aí vem o maior problema. Por quê? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que acontece muitas vezes? A gente vai lidando, né? Uma vida corrida, uma vida com muitas coisas para se fazer, a gente vai lidando no dia a dia, na correria, e a gente não para. E aí começam a vir os problemas, começam a vir as situações do cotidiano, porque a gente precisa de ter tempo para tudo, a gente precisa de um equilíbrio. E quando a gente fala sobre isso, o que eu posso dizer para vocês? Quando a gente começa a estudar sobre o idoso, sobre o envelhecimento, sobre a fase de transição do adulto para o idoso, né? Quando a gente começa a estudar a fase de transição do idoso de 60 para o idoso de 80, a gente percebe que existe sim uma dependência dessa pessoa de uma outra, seja de um filho, de um neto, de um cuidador que você paga por ele. E aí, o que foi observado? Que inúmeras vezes, né, em um certo hospital em São Paulo, tinha uma área de geriatria. O que é a geriatria? É uma parte da medicina que cuida da saúde dos idosos. Então, nesse setor de geriatria, né, iam lá para ser atendidos quem? Os idosos. Então, normalmente, quem ia levar o idoso? Quem cuida dele, quem sabe contar a história daquele idoso. E os médicos, alguns médicos começaram a perceber que, durante a consulta, muitos idosos estavam relatando, né, seus problemas e tal, e os cuidadores, às vezes, choravam no meio da consulta, ou discutia com o idoso, ou então ele começava a contar, o idoso falava de uma forma ríspida, e aí eles perceberam que muitos idosos estavam esgotados com aquela relação, muitos cuidadores já não aguentavam mais. Então, o que eles fizeram? Eles entenderam, né, fizeram uma comissão e entenderam que para eu cuidar desse idoso, não adianta só dar medicação para ele, né? O remédio, ele ajuda, mas ele é um dos fatores. É necessário que esse sujeito, né, o idoso, ele viva num ambiente que ele tenha tranquilidade. É preciso que esse idoso, ele tenha calmaria no seu dia a dia. É preciso que ele seja bem cuidado, que ele tenha os horários preservados, principalmente de medicação. E aí, quem cuida dele tem que estar bem. Só que o que estava acontecendo? Essas pessoas estavam sobrecarregadas, exaustas, cansadas. Então, esse hospital de São Paulo resolveu fazer o quê? Um laboratório para o cuidador. Então, todo idoso que tinha o seu cuidador, seja ele cuidador familiar ou profissional, ele chegava com o idoso, deixava o idoso na sala da geriatria e ia para a sala do cuidador. Ou seja, os dois tinham um atendimento. Automaticamente, quando terminava a consulta de ambos, os dois tinham tido uma eficaz atenção para tratar das suas angústias, das suas dores, das suas mazelas. Então, essas duas pessoas voltavam para casa com uma energia diferente, com a possibilidade das duas estarem bem, tanto o idoso quanto o que cuidava do idoso. E o que foi observado nesse estudo? Que no final de um ano, o idoso que fez o tratamento junto com o cuidador melhorou infinitamente mais do que na época que ele não tinha esse atendimento junto com o cuidador.
Então, foi observado nesse estudo que é necessário dar assistência ao idoso, mas também ao cuidador, porque juntos, saudáveis, o resultado final é muito melhor. Então, quando a gente ouve falar, né, nessa história, isso é uma história verídica, tá? De um hospital de São Paulo, o que a gente percebe? Que é do cotidiano. É natural que o idoso precisa de cuidados. É natural que o idoso precisa de atenção. E se a gente não consegue dar essa atenção, automaticamente a gente está perdendo a possibilidade de estar ajudando essas pessoas. Então, é necessário que a gente entenda que o idoso precisa de atenção, mas o cuidador também precisa. Então, no cotidiano, é necessário que a gente cuide dos dois. E aí existe uma outra situação que fala assim: no dia a dia, existem situações de estresse. Vamos falar algumas? Por exemplo, muitos pacientes com Alzheimer, com algum tipo de demência, esses pacientes às vezes ficam irritados, tem pacientes que ficam agressivos, que realmente batem no cuidador, tem pacientes que não querem tomar banho. Eu já acompanhei pacientes que na hora do banho grita, berra, bate. E você, cuidador, tem que ter toda a calmaria para entender que aquilo não é ele que está fazendo, é a doença que infelizmente leva a essa situação. Existem pacientes que não querem tomar mais medicação, que travam a boca. Já tive uma paciente que já mordeu o braço da cuidadora. Então, no dia a dia, existem pacientes que são muito calmos, né? Claro que existe também os que são um docinho, que é muito fácil de lidar, mas existem situações, problemas. Existem pacientes que estava tudo bem, o paciente é um fofo, caiu, machucou, quebrou a perna, voltou para casa, e aí? Como é que você vai lidar com aquele paciente com fratura de fêmur, que não pode fazer alguns movimentos com a perna? Como que eu vou fazer para poder dar banho nele? Como que eu vou cuidar daquela perna para ela não fazer a rotação errada? Então, você aí tem que ter a técnica, porque situações estressantes vão acontecer. E você tem que estar sabendo o que você vai fazer. Não adianta falar, mas eu fui pego de surpresa. Você tem que se capacitar. Porque na hora que... E aí existem outras situações, né? Pacientes, às vezes, com muita dor. Paciente tem dor, paciente em fase final, na finitude, você acompanhando aquilo ali, que é uma situação triste. Paciente que tem muita tristeza, que tem mau humor, que é rancoroso, né? Paciente que é teimoso, que grita, paciente que faz pirraça, paciente que infelizmente fala mal e reclama de tudo. Existe isso. Então, lidar com o idoso, lidar com a família do idoso, que muitas vezes a família é mais complicada do que o idoso, lidar às vezes com outras pessoas da casa, né, que trabalham na casa ou que visita, enfim. Então, são N situações que você, cuidador, tem que ter o discernimento e ter o seu eixo, né, ter a certeza do seu trabalho bem feito, do seu caráter, né, dos seus princípios e conseguir se manter da melhor maneira possível para fazer um bom trabalho e não deixar que todas essas situações adversas, todas essas situações externas te tire do seu eixo. E não é fácil, tá? Eu já tive cuidador de idosos que já me mandou mensagem chorando, sabe? Eu faço de tudo para a senhora e tudo que eu faço ela fala que tá ruim, fala que eu não sei fazer. Eu já não sei mais como agradá-la. E isso é um processo, porque até você adquirir a confiança daquele idoso demora. Demanda tempo. Ainda mais se o cuidador que estava lá antes era muito querido. Então é uma situação que você tem que entrar no lugar daquele que era muito querido e fazer com que aquela idosa ou aquele idoso passe a gostar de você. Você tem que ocupar o lugar que ela não queria que você ocupasse. Então, é um outro processo. Enfim, cuidem das suas saúdes, cuidem do bem-estar de vocês, físico, psicológico, né? O bem-estar social em relação com as pessoas. É impossível você dar para alguém algo que você não tem.
Não tem como você cuidar de alguém se você não está bem. Se você não tem a certeza de que a qualquer situação você vai ter a calmaria para poder cuidar, para zelar por aquele idoso. Porque se o paciente começar a desorientar, você vai desorientar junto com ele. Então você não pode fazer isso. Então você tem que cuidar sim da sua saúde juntamente com o idoso. Assim como no hospital, lá em São Paulo, eles prezam pelo cuidador, você tem que prezar pela sua saúde. Então, ó, espero vocês. Quem ficou com alguma dúvida, quem quer perguntar alguma coisa, quem quer alguma ajuda, me manda mensagem no privado, que assim que eu puder eu respondo vocês, tá? Um super beijo. Tchau para todos. Gratidão a todos vocês do fundo do meu coração, tá?